Pessoal, boa tarde. Então eu vou, nessa aula, explicar mais algumas questões introdutórias sobre a nossa estrutura da ponte, tá certo? É uma aula ainda de introdução, nós ainda não, então, não entramos no projeto propriamente dito que a gente vai desenvolver, mas para desenvolver esse projeto a gente vai precisar de algumas explicações. Então vamos lá. Pontes, como nós já conversamos, pontes são estruturas, né, que ligam, transpõem, né, obstáculos entre dois pontos, né? Quando esse obstáculo tem água, então é chamado de ponte. Quando não tem água, esse obstáculo é chamado de viaduto. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa diferença um pouco mais à frente aqui dessa aula. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai caracterizar são os elementos constituintes da ponte, tá? A ponte, de maneira geral, ela é formada por três grandes grupos de elementos estruturais, tá? Então, nós temos aí superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. Tá? Vamos falar então da infraestrutura primeiramente, vamos de baixo para cima. A infraestrutura, pessoal, nada mais é do que a fundação, é o que está enterrado. Tá? Dependendo da carga que essa ponte tem, do fluxo de veículo que essa ponte vai suportar, da classe da rodovia que essa ponte atende, né? Então ela vai carregar mais ou menos carga no solo. Tá? Então, o dimensionamento da fundação depende da quantidade de carga que chega nessa ponte. Essa fundação, lógico, vocês já conhecem aí, né, já fizeram a disciplina de fundações, quanto maior a carga, né, mais rigidez da fundação é preciso. Tá? Então, quanto maior a carga, eu tenho aí um cálculo de fundação mais pujante ou mais simples. Tá? Então, eu posso ter fundações rasas ou fundações diretas, ou mesmo fundações profundas, né? Quando o solo também não colabora com a execução, perdão, com o projeto. Né? Então, a infraestrutura nada mais é do que a fundação, é tudo que está enterrado, por isso que é infra do grego abaixo. Né? Depois vamos para a mesoestrutura. A mesoestrutura é o que liga o tabuleiro e as vigas principais da viga com o solo, ou seja, com a fundação. Então, nossa mesoestrutura, no grego meso quer dizer meio, né? Então, são os pilares e os encontros, tá? Os elementos de encontro, ou elementos de apoio. Vamos falar um pouco sobre esses elementos de apoio aqui. Então, aqui, mesoestrutura, tá? A mesoestrutura, como a gente acabou de falar, ela é constituída de pilares e eu tenho os aparelhos de apoio. O que são esses aparelhos de apoio? Esse aparelho de apoio é um aparelho que permite a ligação entre o pilar e as vigas longitudinais da ponte, tá? Geralmente, nessa ligação, nós utilizamos o neoprene, né? Neoprene que tem um modo de elasticidade aí, relativamente baixo, né? Ele é flexível justamente para evitar o excesso de vibração nessas ligações, de forma que a reação de apoio ela passe puramente entre as estruturas. Eu não tenho perda, né, de resistência entre a ligação das duas estruturas. Tá? Então, de novo, mesoestrutura, né? Pilar, elementos de apoio. Tá? Existem autores, pessoal, que também considera como mesoestrutura os elementos de encontro. O que é isso? Como o próprio nome diz, tá? O elemento de encontro é o encontro da ponte com a estrada, ou seja, com a rodovia. Tá? Esse encontro aqui, ó, também chamado de pegão, tá? Na obra a gente fala muito pegão, ou encabeçamento da ponte também, tá? Esse nome também é utilizado. Então, esse encontro nada mais é do que o muro de arrimo, tá? Que suporta o empuxo desse talude, tá? Que está sendo executado pela minha rodovia, tá bom? Então, esse encontro nada mais é do que o encontro da ponte com a rodovia. Esse encontro é o muro de arrimo, na verdade. Então, mesoestrutura, pilar, aparelho de apoio e encontro, tá? Só voltando aqui, ó, quando a gente falou de fundações, só uma curiosidade, tá? Como que a gente faz a fundação em locais submersos, no caso água, né? Lógico. É através desse elemento aqui, na maioria das vezes, até 2 metros de profundidade, perdão, através da tremonha. Tá? O que é tremonha? Tremonha é esse cone invertido, tá? É através do qual é lançado o concreto, e esse concreto ele é lançado aos poucos, tá? E à medida que vai subindo, a tremonha também vai subindo, e o concreto também, expulsando a água, no caso aqui, desse tubulão. Tá certo? Tubulão não, perdão, dessa estaca. Tá certo? Tubulão é quando desce o operário lá dentro. Então, logicamente, também que esse concreto não é um concreto convencional, ele tem aditivo, tá? Justamente para suportar essa queda. Né? Quando a gente fala de lançamento de 2 metros de altura de concreto, a gente tem que prever essa agregação de elementos, né? No caso, agregado graúdo, miúdo e água. A gente não pode ter essa segregação. Então,
a gente coloca, né, geralmente aditivos plastificantes e outros tipos de aditivos químicos, né, para não ter esse problema de segregação dos materiais, tá bom? Depois de 2 metros de profundidade, pessoal, a gente já parte para a questão do ar comprimido mesmo, tá bom? Então, voltando lá, falamos então de mesoestrutura, que são os pilares e os aparelhos de apoio, né? Aqui tem o neoprene, né, os aparelhos de apoio, e também o encontro, né? E a superestrutura é a parte da ponte que vai em contato direto com o usuário, né? No caso, os veículos, né? Ou às vezes pessoas também, quando a ponte tem passarela, tá certo? E a mesoestrutura, pessoal, era formada pelo conjunto de lajes do tabuleiro, vigas principais, que são as vigas longarinas, que são essas vigas maiores aqui que vocês estão vendo, e as transversais, que vão perpendiculares a essas vigas maiores. O papel dessas transversais nada mais é do que fazer o apoio da laje, né? Quando vocês estudaram lá concreto 1, vocês viram que, dependendo do apoio, tem um caso na laje, né? Então, o que faz o apoio dessa laje, no caso das pontes, são as vigas transversais, tá bom? Beleza, então, falando, né, quais são os elementos constitutivos da ponte, né, que é a superestrutura, meso e infraestrutura, tá? A gente volta aqui na questão dos viadutos, só para explicar melhor o que seria um viaduto, tá? Eu posso ter uma estrutura mista com ponte e viaduto na mesma estrutura, né? Lembrando que viaduto é quando eu não tenho água embaixo, no caso o início e o final dessa ponte aqui, dessa estrutura, perdão, né? Onde eu tenho água embaixo, né, é a ponte, propriamente dita. A diferença, pessoal, é que no cálculo estrutural, quando eu estou calculando a fundação, isso vai mudar por conta da presença da água, né? E às vezes, por conta do impulso da água, né, da energia cinética, né, perdão, dessa água, eu tenho que prever também alguma movimentação nela sobre os meus pilares, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Então aqui, ó, na parte que eu não tenho água embaixo, né, eu chamo de viaduto de acesso, ou estrutura de acesso também é chamado, tá? Onde eu tenho água embaixo, chamado de ponte, tá? E depois, na saída aqui também não tenho água embaixo, é chamado de viaduto de acesso, tá bom? Tá, então nós falamos aí da super, infra e mesoestrutura, mas o que cada elemento da ponte, né, de forma geral, qual é a função de cada elemento da ponte, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar da faixa de rolamento, tá? A faixa de rolamento, vocês já estudaram em projeto de vigas, é o mesmo conceito da faixa de rolamento de uma rodovia, tá? A faixa de rolamento é onde o veículo vai se movimentar, né? O contato direto com os pneus e eixo, tá? Essa faixa de rolamento, dependendo da rodovia, eu tenho um acostamento também, tá? Geralmente na ponte eu não tenho esse acostamento, mas enfim, a gente tem que respeitar a mesma largura que a rodovia tem, a ponte tem que ter. Eu não posso ter estrangulamento. Então vamos prever uma rodovia com acostamento, logicamente, né? Então aqui está a faixa de rolamento da ponte, tá bom? Aqui está a faixa de acostamento da ponte, e esses dois elementos aqui é chamado de guarda-rodas, que nós vamos falar mais adiante, tá? A função desse guarda-roda, logicamente, é segurar o carro dentro da faixa de rolamento, se for o caso de um acidente, né? E a gente não tem grandes consequências. Vamos lá. A faixa de rolamento nada mais é do que o contato direto do veículo com a minha ponte, tá? Essa faixa de rolamento, geralmente, ela é em concreto, dependendo do material da ponte, tá? O abaulamento dela, né, ela tem que ter um abaulamento para os dois lados, né, para permitir a drenagem e a segurança do usuário também, tá? Essa faixa de rolamento, ela pode ter acostamento ou não na ponte, né, depende do projeto. E essa faixa de rolamento, ela é delimitada pelos guarda-rodas, tá bom? Bom, passeios laterais. O que são passeios laterais? Passeios laterais são passarelas, tá? Tem pontes que prevêem passarelas. Nesse caso aqui, ó, dessa figura 11, eu não tenho passarela, tá? Mas vamos falar, no caso de uma passarela, eu tenho dois tipos de passarela. A passarela que prevê apenas pedestres, a passarela que prevê pedestre e ciclista, e a passarela que prevê os dois. No caso da passarela que serve somente para pedestre, ela tem apenas 1,5 metro de largura. Tá? No caso de passarela que prevê tanto pedestre e ciclista, então eu tenho 1,50 m para cada um, total de 3 metros, tá bom? E a passarela ela é delimitada pelo guarda-rodas e o guarda-corpo, tá? Que nós vamos falar logo em seguida. Tá bom? Barreira de proteção. Então, barreira de proteção é o que a gente falou aqui, ó, é o guarda-roda, tá bom? É o que delimita a faixa de rolamento. Então, essa barreira de proteção, pessoal, são dispositivos rígidos, né, de concreto armado, geralmente pré-moldado, tá certo?
E essa barreira, a função dela é não permitir que o veículo, né, ultrapasse essa barreira. Né? No caso de um acidente, o veículo não ultrapasse para a passarela, ou quando ele não tem uma passarela, ele não caia, né, no fundo do meu vale, lá onde tem água. Tá certo? E um acidente é muito grave. Então, a função da barreira de proteção, ou guarda-rodas, ou barreira New Jersey também, como é chamado, tá? Que veio de lá esse modelo de barreira de concreto, a função dela é essa, tá bom? Bom, aqui eu tenho um esboço das dimensões dessa barreira de concreto, desse guarda-roda. Isso aí é normatizado pelo DENIT, tá? Não são tamanhos variados, são tamanhos fixos, tá? Desse lado direito eu tenho o esquema de um guarda-roda metálico, tá? Que nós vamos falar logo em seguida. Então aqui tem o guarda-roda, tá? O guarda-roda, na verdade, perdão, guarda-corpo, né? O guarda-corpo, que é esse elemento aqui, ó. A função dele é a proteção humana, tá? O pedestre não cair no fundo da minha ponte, no meu vale, tá? Geralmente essa estrutura, geralmente não, perdão. Desde 2005, o DENIT recomenda que esse guarda-corpo seja em estrutura metálica. Por quê? Porque vocês estão vendo que a passarela está em balanço, né? A passarela quase sempre é em balanço. Então, quanto mais carga eu colocar nessa ponta, maior vai ser o momento nesse engaste, tá bom? Onde está o guarda-roda aqui. Então, a gente sabe que a estrutura metálica, por ela ter grandes vazados, né, ela não é uma estrutura densa, né, o volume dela é inferior quando eu comparo com o concreto, então o peso próprio dela é inferior. Para não causar uma grande rotação, então a gente prevê um guarda-corpo em estrutura metálica, tá bom? Que é o chamado, tá, guarda-corpo. Então, pessoal, a gente, né, ali para trás dos anos 2000, tá, o que acontecia com esse guarda-corpo e guarda-roda? No lugar de guarda-corpo, no lugar de guarda-roda, costumava-se utilizar o guarda-corpo, tá, em concreto armado, tá, com essa figura aqui. Essa ponte é uma ponte antiga, essa ponte tem mais de 30 anos de execução. Então, tá aqui o guarda-roda, tá utilizado naquela época. Esse guarda-roda era utilizado na mesma concepção do guarda-corpo, né? Então tinha diferença. O que estava acontecendo? Acidente rodoviário acontecendo e esse guarda-roda que não estava suportando a pancada do veículo, né? O veículo ele caía lá embaixo. Então, em 2005, o DENIT já prevê esse tipo de contenção aqui, que essa ponte é uma ponte mais nova, né, de 2005 para cá. Aqui está um guarda-roda, né, ou barreira New Jersey, né, como a norma prevê, e é o guarda-roda que realmente, né, consegue nos atender no critério de segurança. Tá? Então aqui está uma ponte velha e uma ponte antiga, só para vocês verem a diferença na utilização do guarda-roda. Tá bom? Aqui é feito um guarda-roda que antigamente não tinha uma diferenciação entre guarda-roda e guarda-corpo, tá? Aqui já tem essa diferenciação, que são as normas atuais. Bom, falando de outro elemento também, que é conhecido de vocês, com certeza vocês já repararam nesses elementos aqui na rodovia, que são as decentes metálicas, né? Também chamadas como guard-rail, né? Essa estrutura, ela é uma estrutura maleável, tá? Mas ela não passa sobre a ponte, tá? Esse aqui não é um elemento da ponte, é um elemento da rodovia. Só que na conexão entre esse elemento com o elemento da ponte, né, que é o guarda-roda, tem que ter uma conexão aqui, ó, tá? Que tem que ser prevista de acordo com esse esboço. Eu não posso ter qualquer conexão desses dois elementos, tá bom? Bom, e outra função da ponte é uma função estática, né? Uma função de conduzir cargas também atuante para a infraestrutura, tá bom? E para isso, a gente tem que dimensionar corretamente a laje, os pilares e a fundação, né? A laje, como vocês conhecem, a laje ela é um elemento estrutural, que é submetida a carga por metro quadrado, carga por área, tá? Essa laje, ela descarrega nas vigas secundárias da nossa ponte, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando do projeto. E, por sua vez, essas vigas secundárias, ela vai descarregar no vigamento principal, que a gente chama de vigas longarinas, que é essa viga aqui, ó, que é a viga mais longa da minha estrutura, tá? É essa viga longitudinal. Essas aqui são as vigas principais, tá bom? E depois, logicamente, que feito esse descarregamento nas vigas principais, as vigas principais vão descarregar nos pilares, que por sua vez descarrega na fundação, tá bom? Por fim, né, como o Faio fala aqui, ó, a ligação entre a ponte e a estrada é feita pelos elementos de extremidade com os encontros, que é o que a gente comentou na mesoestrutura, né?
o que liga a ponte com a rodovia são esses muros de arrimo, né, que são denominados de encontros, tá bom? Bom, então feito esse estudo preliminar aí da nossa ponte de forma geral, uma ponte genérica, né, a gente vai para a classificação da ponte, tá, de acordo com o que é importante mesmo para nós como engenheiros calculistas, né? A primeira característica que a gente tem que analisar para essa ponte é a natureza de tráfego dela, tá? Qual que é o tráfego da rodovia? Lembrando que a classe da ponte, ela acompanha a classe da rodovia, tá? Então, se a classe da rodovia é classe 0, a ponte vai ser uma classe 0. Se a rodovia for uma classe 1, a ponte vai ser uma classe 1. Lembrando que classe 0 é onde eu tenho o maior fluxo de veículos, classe 1 menor que a 0, classe 2 menor que a 1, e assim por diante. É uma classificação decrescente de volume médio diário de veículos, tá? Então, saindo dessa classificação de acordo com o tráfego, né, o sistema estrutural da superestrutura, a gente fala, que a gente já comentou na primeira aula, a mesoestrutura, praticamente eu tenho 4 tipos. Ou ela em arco, ou ela em ponte e laje, ou ela em ponte, viga e laje, ou ela suspensa. Suspensa pode ser estaiada ou pode ser em pêncil, como nós vimos na aula passada. Essa ponte em laje aqui, ó, na verdade, isso aqui geralmente é em zona rural, tá? Onde esse vão da ponte é muito pequeno, então eu consigo desconsiderar a viga e descarrego a laje diretamente no pilar, tá? No nosso caso, um caso mais comum, que é o caso do nosso projeto que a gente vai executar, é esse caso aqui, ponte, viga e laje e pilar, tá bom? Bom, a ponte também pode ser classificada de acordo com o seu material. O material pode ser em concreto armado, concreto protendido, estrutura metálica, de madeira, ou mesmo nos casos mais simples, em tijolos maciços, enfim, dependendo da minha necessidade, tá? Também a ponte se classifica de acordo com a sua planimetria e altimetria, né? Lembrando que planimetria eu estou dentro do projeto topográfico, né? De acordo com a classificação de planimetria, a ponte pode ser reta ou curva, tá? A ponte reta, eu tenho aqui dessas duas figuras em cima o exemplo, tá? Essa ponte pode ser com o seu eixo longitudinal realmente reto, né? Com a seção da minha viga. E eu posso ter também um tabuleiro da ponte esconso. O que é esconso? Ele é levemente inclinado, não chega a ser curvo, tá? Mas ele é inclinado, ele não é reto. Bom, quando a ponte é curva, né, como o próprio nome diz, o traçado realmente é curva, é o carro realmente virando, fazendo a curva, tá? Desde que possível, a gente deve evitar uma ponte curva, porque é uma ponte mais cara, a força centrífuga aqui ela é predominante, então o acidente aqui ele ocorre com mais facilidade. Enfim, o projeto ele vai sair mais caro, tá? Então, desde que possível, a gente evita aí as pontes curvas, né? Sempre alinhado ao traçado topográfico reto, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? E falando em altimetria, né? Eu estou falando de altura, então eu tenho 4 tipos, né? O horizontal, ou seja, sem diferença de alturas entre os dois pontos que eu estou ligando a minha ponte. Com diferença em rampa, né? Eu posso ter um aclive ou declive, subindo ou descendo. Tabuleiro convexo, né? Isso aqui a gente está falando já pontos de grandes vãos, de mais de 200 metros de vão. A mesma coisa, tabuleiro côncavo. Também estou falando aí de pontes com mais de 200 metros de vão, tá bom? Em relação ao comprimento, pessoal, a norma não fala nada em relação à classificação com comprimento, tá? Mas eu trouxe 2 classificações só por curiosidade, tá? Na primeira classificação, eu tenho classificação entre galerias e pontes, né? Galerias ou bueiros, a gente classifica entre 2 e 3 metros, acima de 3 metros pontes. Isso aqui não tem nenhum embasamento técnico, tá? Isso aqui é simplesmente o que esses autores aqui, com a sua experiência, né, acham em relação ao comprimento. Da mesma forma, esses autores aqui, eles consideram relação pontos de pequenos e grandes vãos, pequenos vãos até 30 metros, médios vãos de 30 a 80 metros e grandes vãos acima de 80 metros. Tá? Mas lembrando, de novo, isso aqui não tem nenhum embasamento técnico, eu só trago para vocês a critério de curiosidade. Tá bom? Então tá jóia, um abraço, até logo.